Bem-vindos ao Podeng Abenq. Este é um podcast voltado para o mundo da engenharia. Ele é oferecido pelo CREA-MG e Abenq-MG, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Minas Gerais. Eu sou Luísa Rocha, jornalista e apresentadora, e hoje nós vamos falar sobre estruturas de concreto e fibra de carbono. Eu estou recebendo o engenheiro civil e mestre em estruturas de concreto, professor Luiz de Lacerda Júnior, e o engenheiro civil Rodrigo Furró. É um prazer receber vocês para a gente falar desse assunto. Claro. E para eu aprender um pouquinho mais. Eu gostaria que vocês se apresentassem também, falassem um pouco dessa trajetória, né? Pode começar, por favor, professor Luiz. Tá bom. Eu agradeço muito o convite do CREA e da Abenq para, com essa oportunidade, tentar colaborar com a engenharia civil, né? Principalmente nessa área de reforço estrutural. Eu sou formado na UFMG em 1972, comecei a trabalhar estágio de engenharia já na área consultiva, então minha vida inteira foi dentro da área de projeto, toda a vida. Então eu tenho 52 anos de formado e tenho 54 anos de aprendizado, porque a gente está aprendendo a vida inteira, não para de aprender, né? Na engenharia. E eu mexo na área de estruturas, né? Então, fui também professor da FUMEC, Faculdade de Engenharia da FUMEC, durante 42 anos, nas disciplinas concreto armado e pontes, que são disciplinas muito interessantes para a área nossa, do assunto que nós vamos falar hoje. Passou por mim milhares e milhares de alunos. Eu tenho um monte de ex-aluno, isso é muito bom, né? Que a gente tem um contato de um universo de engenharia muito grande. Esse aprendizado no magistério, eu computo como uma coisa espetacular para a minha carreira, né? Porque você, dentro da sala de aula, é muito diferente do que você está sentado numa prancheta ou numa mesa sozinho trabalhando, né? Dentro da sala de aula você tem oportunidades mil de todos os assuntos. Então, a minha carreira, depois eu passei por várias empresas, Trevo Projetos, depois passei pela FCK, depois passei pela RL e finalmente em 1991 eu fundei uma empresa que chama Lacerda Projetos e Consultoria, né? Essa empresa é uma empresa também de projetos, mas hoje ela tem uma gama enorme de todas as disciplinas da engenharia, ela faz projetos, mas a minha área específica é essa que nós vamos falar hoje, né? Então, na LPC, já tem 33 anos que essa empresa existe. E essa empresa produziu, né, em Minas, fora de Minas, muita coisa interessante nessa área que nós estamos conversando de projeto e de recuperação estrutural. Então, essa experiência na LPC tem um currículo, né, tem as anotações do CREA, tem tudo, comprovação de tudo. Muitas vezes você vai entrar numa concorrência para um determinado serviço, você tem que mostrar a sua experiência, né? Muitas vezes, se você não tem um currículo, você não consegue prestar o serviço. Então, isso a gente tem muito, tem qualidade, né? Que o importante na engenharia é você ter segurança, qualidade e economia, né? Esses três parâmetros são importantíssimos, né? Porque sem isso, você tem uma obra que vai custar um custo enorme, né? E não precisava. Você pode ter uma obra que vai estar dentro dos padrões normais e pode ter uma obra que está fora dos padrões e vai ter problemas estruturais, que aí nós vamos entrar com essa área do reforço estrutural por conta de erros, né? Então, é isso aí. A minha carreira foi essa. Uma vida dedicada, uma vida, né? Inclusive fui aluno do professor Lacerda, na área de concreto, sou formado em engenharia, passei também por várias empresas, desde os estágios, passei por dentro de empresas de reforço, de recuperação estrutural, trabalhei na empresa durante 10, 15 anos só nessa área de reforço estrutural, recuperação de estruturas, injeções, técnicos, serviços especiais, mais engenharia. Depois passei por outra empresa também, que eu fui proprietário, passei por lá por durante 12 anos. Hoje eu tenho uma outra empresa também, que a gente trabalha com toda essa área também, com essas disciplinas,
trabalhamos em conjunto com o professor, muita coisa na área de reforço, nessa área de recuperação de concreto. Então é uma coisa, porque uma coisa conversa sempre com a outra, né? Então a gente está sempre consultando os nossos mestres aí para a gente poder estar executando com 100% de eficiência, né? Então minha trajetória é essa. A gente já tem mais de 20 anos, já 25 anos que estou na área já. Então já tem uma bagagemzinha também já percorrida boa aí. Um longo caminho, É. né? O Luiz e Rodrigo, para a gente começar, eu queria falar da importância do concreto, né, nas construções modernas. Por que ele ainda é o material mais utilizado nessas estruturas? Eu gostaria de fazer uma colocação, como se fosse uma aula, né? Mas é uma aula, muitas vezes, nós estamos falando aqui, não é especificamente para um aluno de engenharia. Então, outras pessoas vão ver. Então, vai ter muito leigo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente vai dar explicação, porque muitas vezes você fala um termo técnico e o leigo fala, não estou entendendo nada. Então, a gente tem que ser bastante sucinto para falar aquele assunto para que todo mundo conheça. Então, nós estamos falando de concreto, né? E, logicamente, não é o concreto, é o concreto armado. Né? O que é o concreto? O concreto é um material que é produzido com a união de quê? Cimento, areia, brita e água. Né? Esse concreto é um elemento de projeto e de obra que tem... O que ele tem de bom, o concreto? O concreto tem de bom a sua resistência à compressão. Mas se você falar assim, a resistência de compressão do concreto ela é boa comparada com a do aço? Não é. Por exemplo, você pega um concreto, eu vou falar um termo agora que muita gente pode não saber. Um concreto que resiste a 200 kg por centímetro quadrado. O aço que vai ser usado na construção, na compressão, ele resiste 4.200 kg por centímetro quadrado. Então ele é muito maior. Mas se você usar o aço, em vez de você usar o concreto armado, você pode usar a estrutura de aço. Mas por que a gente usa o concreto armado, então? Custo. Porque é barato. Nós vamos falar assim, é um tipo de elemento estrutural. Tem demora, porque tem, né, forma, tem os cuidados. Daqui a pouco nós vamos falar de comparar isso com o outro. Mas, então, o que é agora o concreto armado? O concreto é um material que tem resistência boa à compressão. O aço é um material que tem ótima resistência à tração. Esse conjunto ficou ideal para as obras. Né? Então, as obras, você pega a grande maioria de obra no mundo inteiro é de concreto armado. Sim. Aquelas muito antigas, lá na época de Cristo, obra de pedra, obra de concreto, sem ferro, nem nada. Mas o concreto armado, ele pesquisa. Da mesma coisa da fibra de carbono, que está tendo muito pesquisa hoje para você usar a fibra, né? Na época que o concreto armado estava começando, foi a mesma coisa. Né? Quando você começa uma coisa nova, sempre tem aquelas perguntas, e aí, será que vai dar certo? Você não vai? Só que Uma o concreto pequena resistência inicial. né? As nossas obras de concreto armado, então, hoje nós temos o quê? Nós temos obras muito antigas, né? E tem obras novas, né? E o que varia dentro de uma estrutura de obras normais? Residencial, predial, obras de arte, pontes, obras industriais, mineração, saneamento, tudo isso tem concreto armado. Então, para você fazer projeto estrutural de concreto armado, você tem uma bíblia, que é a norma. Então, você tem que fazer o seu projeto dentro da norma. Exato. Você não pode fazer fora de norma. Né? Se você fizer fora de norma e der algum problema, você vai ser responsabilizado. E nós já vimos muitos problemas acontecerem. Graças a Deus não são tantos, mas tem. Quando acontece um grave acidente, tem morte, tem tudo. Então, para evitar isso, aí que vem uma outra coisa interessante que é bom falar. Não adianta você falar assim, o concreto é bom, o aço é bom. Mas e a estrutura? O que é a estrutura? A estrutura é um arranjo estrutural. Vou falar 3 nomes, que talvez no normal da engenharia todo mundo conhece, mas o leigo pode não. Você tem laje, viga e pilar. Esses 3 elementos, dentro do arranjo da estrutura, do prédio, da casa, da ponte, da obra industrial, da mineração, você faz um arranjo, né? E de concreto armado. Então, você vai ter os carregamentos nesse arranjo estrutural. Que carregamentos são esses? Por exemplo, vamos falar de uma ponte. Você tem uma ponte, né? Eu vou dar um exemplo dessa ponte, depois eu vou falar ela, porque ela teve reforço. O viaduto Santa Teresa, que é em concreto armado, ali, né? Na cidade ali, ligando Santa Teresa. Né? Floresta ali. Então, aquele viaduto, ele tem quantos anos? 100 e tantos anos. Então, ele foi feito com o concreto armado
que hoje o carregamento que passa nele é muito maior que o carregamento da época que ele foi construído. Vamos dar um exemplo. Na norma brasileira, você fala assim, qual que é o carro que passa em cima da ponte que a gente vai calcular? É um padrão de norma, o carro pesa 45 toneladas. Daquela época, poderia ser um carro de 12 toneladas. Então, se você calculou esses elementos estruturais para 12 toneladas, ele não aguenta o de 45. Então, aí ele precisa de um reforço. Aí vai precisar de reforço. E isso vale para residência, para prédio comercial. Quer dizer, à medida que o tempo vai passando, vão surgindo outras necessidades, Sim, e principalmente e aí essas necessidades de reforço nas estruturas. Exatamente. Então, e principalmente quando a gente fala de estruturas que são utilizadas por uma grande quantidade de pessoas. Então, que a gente tem um problema hoje nas pontes, né, professor? Exatamente. Que são dezenas, centenas de pontes no Brasil que necessitam de reforço, que era especificada para uma carga, e hoje a gente tem bitrem, caminhão, volume. E até mesmo o próprio veículo, né, individual, assim, né, que os veículos muito. Cresceram, talvez se tornaram mais pesados, não sei. Claro. Então, veja bem, a norma estabelece as cargas para veículo, para laje de prédio, todo tipo de carregamento. Você vai calcular uma arquibancada, tem a carga. Você vai calcular um ginásio, salão de festa, um salão de ginástica que tem muito. Aquilo ali tem um outro fator que tem nessas cargas, por exemplo, impacto. Sim. Carga móvel tem impacto. Isso afeta a estrutura. Às vezes a gente vê assim, você está num edifício que é comercial, mas não necessariamente esse edifício foi pensado para ter, vamos supor, uma sala... Uma academia. Uma sala de luta. Isso, exatamente. Que a pessoa cai no chão e chute, soco, né? E a academia também, como o professor falou, tem muitos prédios aí que colocam academia. Tem que reforçar, né? Se não reforçar... Então, tem uma coisa interessante que é importante falar, é o seguinte... Tem as patologias que acontecem nas obras. Quais seriam as direções disso? Primeiro, obra muito antiga sem manutenção nenhuma. O corpo humano não desgasta, o coração vai embora, você vai acabando. A obra também é assim, vai desgastando. Ela tem que ter manutenção. Se ela não tiver manutenção, algum dia você vai fazer, aí que entra o reforço estrutural, porque ela já está com tanta patologia que ela não vai aguentar os carregamentos que estão nela. E é muito comum, né, professor? Muito comum. Essa questão assim, das pessoas, principalmente eu acho que no residencial, mas não somente, essa falta de visão de que você, quando tem uma construção, você vai precisar de diversos tipos de manutenção. Exatamente. Então, você pega, por exemplo, uma outra coisa. Então, nós estamos falando de patologia de manutenção que não foi feita. Mas você tem uma obra que você tem um salão lá que tem pilar no meio da sala que está atrapalhando a destinação que o cara quer. Então ela fala assim, não tem jeito de a gente tirar esse pilar, não? Para ficar um vão maior? Então quando você tira, vamos supor que você tem um pilar aqui, um aqui, outro aqui, três. Está atrapalhando o visual dele da piscina, do mar. Aí o cara tá querendo ver aquele trem, tem que tirar um pilar. Na hora que ele tira o pilar, a viga que está em cima, ela passa a ter um vão muito maior. Então ela não vai aguentar vencer aquele vão. Então, aí já é um problema de você mexer no arranjo estrutural. Sim. Isso pode ser feito. Como é que você consegue fazer isso? Tem vários tipos, não é só com a fibra do carbono. Você pode colocar uma viga metálica. A viga metálica tem muito mais facilidade de vencer vãos maiores do que o concreto armado. Tem o limitador, por exemplo, prédio. Hoje os prédios de luxo. O que o construtor e o arquiteto quer? Que tenha muita vaga de garagem. Para você ter muita vaga de garagem, você tem que ter o espaçamento dos pilares grande. Sim. Para ter o espaçamento de pilar grande, o vão é grande. Sim. Aí você tem que ter viga com altura muito grande. E aí, no pé direito, na altura da laje até no chão, pode ser que essa altura não comporte. Então, tem que mudar a estrutura, e aí entra o reforço também, né? Então, o que a gente tem que fazer, na minha visão, você sabe que a qualidade do concreto armado, você sabe até onde ele vai, quanto que ele resiste, os materiais, né? Mas está ligado com arranjo estrutural. Hoje uma coisa muito interessante que na minha época lá atrás não tinha, são os softwares. Você hoje tem software para calcular que você entra com a estrutura de manhã, de tarde já está pronta. Né? Antigamente era na mão, regra de cálculo na mão. Então, você tem um software bacana, você pode pensar em resolver o seu problema com vários tipos de solução, porque você joga um tipo. Rodou, não, agora eu vou experimentar
Em vez de Outro. laje maciça, eu vou fazer laje nevurada. Joga de novo, roda de novo. E aquilo ali Aquilo é rápido, né? E te dá o retorno. Você consegue ter uma visão mais ampla das Exatamente. soluções. Mas tem uma preocupação que eu gosto de frisar sempre. A maioria das pessoas acham que se você tem um software, um computador, você jogou ali, apertou o botão, Já sai é. o resultado. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Tem que ter o outro lado, que é quem sabe ler. Não é? Você tem que saber entender a estrutura. É. Interpretar Tem ela. várias- Toda informação tem esse outro lado. E outra que é coisa, quando o quem lê. calculista idealiza uma construção, um projeto, entrega para a consultora vai executar, né? E aí ela fala assim, tem confiança no calculista, o calculista dela há muitos anos, mas errar é humano. Né? Claro. Você lançar uma estrutura e errar é humano. Aí constrói e depois descobre, já está construindo que teve um problema. Como é que resolve isso? Só com reforço. Não é? Então, E quais que são as principais limitações das estruturas de concreto convencional, né, que exigem esses reforços adicionais? não, se você faz uma estrutura de concreto, dimensionou dentro da norma, dimensionou o tanto de concreto que precisa, dimensionou o tanto que aço precisa, não tem que fazer nada, está tudo certo. Mas se você dimensionou errado, colocou menos concreto, colocou menos aço, vai aparecer patologia. Que a gente fala patologia é fissura, trinca. Na hora que aparecer isso, você tem que saber por que apareceu, né? Se ela vai continuar evoluindo, porque se ela continuar evoluindo, ela pode ir ao colapso. Aí você tem que escorar a estrutura para poder depois resolver o problema do tipo de reforço. Mas eu queria falar um ponto importante também que tem na norma, que é o seguinte: você vai executar um projeto, fez. Uma consultora, um órgão do governo, contratou você para fazer um projeto. A partir do momento que você terminou e entregou, vem uma outra empresa contratada por essa consultora ou por esse órgão do governo e pede para essa outra empresa de consultoria avaliar o seu projeto. Não é que ele está chegando ali para fazer picuinha nem nada, não. Ele vai contribuir. Então ele pode usar o mesmo software, pode usar outro, mas ele chega a conclusões que poderia melhorar o seu projeto em pontos, ou não. Ou muitas vezes está tudo certo. Mas aí você tem a tranquilidade de que uma segunda empresa te ajudou a validar. Bom, isso aí que deve se fazer. Uma segunda opinião, não é? né? Segunda, terceira, o que for. Porque depois que o negócio vai para o brejo, aí o trem complicado. Já foi. Né? Então aí esse negócio do CQP, que é Controle de Qualidade de Projeto, está na norma e é muito importante. E, gente, sobre a fibra de carbono, que vocês citaram, né? O que é a fibra de carbono e como que ela funciona no reforço das estruturas? Então, eu queria falar só um negócio antes de passar para o Rodrigo. O Rodrigo é especialista aqui. O que a gente faz, então? Por exemplo, uma consultora fez uma obra e aí está com patologia. Então, ela chama um engenheiro que tem conhecimento de estrutura, expertise, vai lá fazer a vistoria. Né? Então, você chega... Olha o que acontece nas obras brasileiras. Tem muita estrutura de obras de ponte. As do governo, então, tem demais. Você vai nos órgãos e fala assim, cadê o projeto dessa ponte? Que antigamente era no papel vegetal, não tem. Não guardou. Não guardou. Isso tem aos montes. Então, você vai fazer uma vistoria numa obra que está cheia de patologia, né, que vai ter que ser reforçado, a primeira coisa que você tem que pedir é todos os dados daquela obra. E muitas vezes não tem dado nenhum. Por exemplo, a fundação do prédio é um tubulão. Cadê a sondagem para verificar se está certo? Não tem. Aí você tem que mandar fazer outra. Então, o importante é o seguinte, que você vai na obra, faz o diagnóstico de todos os tipos de patologia que existem ali, todos, porque são vários tipos, não é um só. Aí você faz um laudo disso aí, e você pode recomendar o tipo de terapia. Está vendo como é igual médico, igual corpo humano? Igual médico, exatamente. Você faz a indicação das terapias, porque não é uma só. São várias. São várias. Então, você faz o indicativo para resolver o problema ali. Se é problema de vão, se é problema de carga, se é problema de desgaste. Vai no laudo sair isso. Com este laudo, aí a empresa vai contratar um projeto para fazer o reforço estrutural. Né? E tem vários tipos. Nós hoje aqui vamos falar da fibra de carbono, que é uma recuperação estrutural que hoje está ganhando facilmente. Por quê? Porque ela tem várias vantagens em relação a outro tipo de material.
Sim, sem dúvida. Pode falar. Inclusive velocidade, né? Pra gente... Você tem uma indústria. Você tem mais agilidade. Você tem mais agilidade e velocidade na produção, né? Entendi. Então, a gente pega uma indústria, a indústria tem que soltar, a indústria não está preocupada com sua obra. A obra para ela ali é, vamos dizer assim, é um prejuízo. Mas ele tem que fazer, para ele poder continuar rodando. Só que ele quer que libera o mais rápido possível para ele continuar produzindo a linha dele. Quando nós tivemos um problema na indústria de uma fábrica de rodas, teve que parar uma linha dela para fazer o reforço. Então, o que nós fizemos? Foi optado fazer o reforço por fibra de carbono pela velocidade, pela limpeza, porque uma coisa é você fazer um fibra de carbono, que os procedimentos são bem menores e com velocidades maiores. E você consegue atacar vãos maiores, com mais gente, você consegue atacar vários pontos. E no concreto, não. No concreto, você tem que fazer forma, escorar, uma série de trabalhos que você tem que fazer ali, que uma coisa que a gente vai fazer com 30 dias, você ficaria 3 meses para fazer. Né? Por conta da forma de aplicação. Da forma de aplicação. Importante, dá vontade. Quando você vai reforçar uma estrutura, aquela estrutura já existe. Exato. Então, ela já tem o concreto e já tem o aço. Pode ser numa viga, pode ser num pilar, pode ser numa laje. Aí você vai entrar com a fibra de carbono. A fibra de carbono está entrando com esses materiais que existem. Ela vai suprir aquilo que aqueles dois materiais não estão conseguindo fazer, né? E está aparecendo patologia. Então, na hora que você faz o modelo de cálculo, né, para calcular esse conjunto, aí você tem o concreto armado, você sabe que ele tem concreto, que nós já falamos, como é que é, o aço, que já tem a fabricação do aço, a indústria, né? Os coeficientes de segurança para concretos são muito maiores que do aço, porque o concreto pode ser feito até na obra com betoneira. Com certeza. Né? E muitas vezes, não é só por fato de betoneira, você fala assim, eu quero concreto de tanto, manda para a usina, aí depois que o concreto vem, tira o corpo de prova. Deu o concreto que foi pedido no projeto? Deu, tá bom. Agora, muitas vezes não dá. Não dá. Até aí tem erro. Então, se eu pedir um concreto de 30 MPa, na hora que fazer o ensaio, deu 15, 18. Tá fora do cálculo. E aí você devolve. Aí você tem... Não, você devolve não, já tá pronto. Já tá pronto? Aí você vai pensar no reforço. Entendi. Entendeu? Mas tem como você fazer um teste antes? Não, mas já está construindo. Entendi. Quando ele jogou o concreto lá na obra, na viga, na laje, ele tira o corpo de prova daquilo que está construindo ali. Então, aí, o concreto fresco. Entendi. Ou você desmancha, porque você vai saber o resultado daqui 4 dias, 15 dias. 15 dias, 10 dias. Aí já curou. A estrutura está pronta. Né? Muitas vezes você tem o quê? Para você fazer concreto armado, você tem que vir com escoramento bruto, né? Aí você deixa escorado, o concreto só atinge a resistência final dele com 28 dias. Olha para você ver a vantagem da fibra. 28 dias é que ele atinge... Cheio de escora. Cheio de escora. Aí suponhando que tem erro. Eu vou falar assim, não gosto muito de falar disso não, porque acidente em obra é muito ruim, né? Mas lembra do acidente da gameleira? Toda escorada, né? A maneira de tirar o escoramento foi errada, porque tinha problema. Então tiraram o escoramento de uma forma errada, veio tudo para o chão. Tudo para o chão. Então o escoramento também é importante. Quando você tem uma obra que está escorada, e você, de concreto armado, você vai mexer na escora e sente que a escora está firme, e na hora que você mexe, o negócio começa a mexer, tem erro, deixa escorado. Porque dá tempo de reforçar. Exatamente. Né? Então, aí que eu estou falando com ele. Aí você vai calcular agora o concreto que está com aço e vai colocar uma fibra de carbono, que é um material muito mais resistente do que esses dois, concreto e aço. Mas eles vão trabalhar juntos. Então você tem que fazer o modelo com as resistências de cada um e fazer o cálculo. Por exemplo, eu tenho o concreto, tenho o aço. Eu vou colocar a fibra para vencer a tração, né? É onde tem fissura. Então eu vou colocar um acréscimo de material para suprir aquilo que o aço não tinha, né, para resolver o problema. Quanto que eu vou colocar de fibra? Aí que entra os modelos de cálculo, as planilhas de cálculo, o software de cálculo. E nesse ponto é que a fibra de carbono ainda está um pouco... É lógico que o concreto tem muito mais anos, já tem muito mais coisa. Mas tem muito campo de trabalho para a fibra aí nesse caso. Então, quais são os tipos, né, de situações ou de projetos que o uso da fibra no reforço é mais recomendado, Rodrigo?
Igual o professor estava falando, as estruturas armadas, né? Você tem, vamos supor, reforço de ponte, onde você tem uma velocidade maior para reforçar pontes. Você tem vãos que foram... Você teve que... Vamos supor, uma estrutura que você teve que fazer um corte nela para instalar algum tipo de equipamento. Você tem que fazer um reforço ali, tem que ser calculado e feito um reforço nela ali. Você tem diversas utilidades para fibra de carbono que hoje até o Brasil usa muito pouco. Porque lá fora se usa com uma velocidade tremenda. Hoje a gente usa muito pouco. Hoje nós temos 70% das nossas pontes no país precisam ser reforçadas. De reforço e poderiam ser poderia reforçadas. ser utilizada. Por exemplo, uma coisa que a gente está conversando, né, professor? O modo de hoje da gente reforçar a ponte se utiliza muito o quê? A turma fica um pouco travada naquela mesmice. Em que seria o quê? Você tira o asfalto, você vai tirar o concreto, vai tirar a tela, vai colocar outra tela, vai fazer concreto. Isso você está na rodovia. Então você está terminando o trânsito, você está com aquela morosidade, sendo que a gente poderia estar reforçando ela positivo e negativo com carbono. Né? Você não para o trânsito. Então, uma das principais vantagens da fibra é essa questão da agilidade. O tempo de execução com a fibra é muito menor. E você também não aumenta a estrutura em nada, né? Que você aumenta ali a fibra, elas são feitas com, vamos dizer assim, o diâmetro dela. Você não tem diferença de proporção. Isso, você não vai colocar um pilar mais esbelto. Você vai manter o pilar ali, vai vir com um projeto do professor e vamos supor, encamisar um projeto, por exemplo. E a fibra é uma folha de papel. Ela envolve... Pode envolver. Ela pode depender do projeto. Agora, você quer ver uma comparação interessante? Por exemplo, vamos supor que você resolveu fazer, em vez de fazer com fibra, você vai desmanchar essa viga que está errada e vai colocar no lugar dela uma viga metálica. Então, a viga metálica, ela tem a resistência é muito maior do que o concreto armado. Ela vence vãos muito maiores, né? Então, você pode tirar a viga, escorar tudo, tira aquela viga e põe uma metálica no lugar. Mas olha para você ver, o peso desse elemento, levar esse elemento para a obra... Você içar isso. Subir isso. Escorar. Vamos supor que o prédio é no 12º andar ou no último, cobertura. Como é que você leva uma viga metálica dessa lá do chão, que não pode entrar no elevador? Não tem altura. Não tem altura, não tem nada. Pela escada não dá. Aí você tem que ser na corda. Aí aqueles prédios de luxo subindo as vigas metálicas. Olha a trabalheira que dá um negócio desse, sendo que você vem. Você vem com a fibra de carbono e num instantinho você reforça. Isso foi tão mineiro, né? Olha a trabalheira que dá um negócio desse. Mas ué. A gente tem casos assim, né, professor? Outra coisa. Por que não facilitar, Exatamente. né, gente? É porque não tem, assim, a prática de usar fibra de carbono existe já muito maior do que Por exemplo, eu vou falar com você, eu fiz um reforço de um prédio aqui em Belo Horizonte, em 1991, com chapa de aço, que era muito usado. Sim. A chapa de aço é a mesma coisa, você coloca, é como se fosse uma fibra, né? Só que ela é mais grossa, mais pesada, resiste muito menos. Né? Corrosão, tem tudo isso. Eu fiz esse reforço no prédio inteiro. E depois o cliente foi demorando, não precisava de fazer o reforço toda uma vez, demorou para fazer o reforço. 10 anos depois eu falei assim, eu quero agora que você estude fazer o reforço em fibra de carbono. Aí trocou o reforço para fibra de carbono. Olha o ganho que teve. Você pode falar assim, a fibra de carbono é mais caro se você comparar ela diretamente com aquele material ali. Mas não é assim que compara custo de fibra de carbono. Você tem que fazer o global. É o tempo, né? É a limpeza, a velocidade, um monte de coisa boa. Só da gente trocar aí, são 28 dias por quanto? Ué, você tá doido? Por 90, 100 dias. Não, ele tá falando assim, a fibra. A fibra de carbono, a gente consegue fazer com... Você colocou ela com 7 dias, já tá... Não, 7 dias já tá liberado. Então, de 28 pro concreto para 7 na fibra. É isso? Isso aí. Se ajude. Sim, demais. Então, pensa pra você ver. E aí, como uma outra coisa interessante da fibra é o seguinte, o leigo, a gente fala assim, fibra de carbono é igual um fio de cabelo. E é mesmo, né? É o aí o cara fala assim, isso não vai funcionar. Uhum. Você não acredita que vai funcionar. Mas você tem tanta obra no mundo inteiro, você, como exemplo, e eu acho que foi lá que começou. Ia ter que perguntar isso, alguns exemplos de projetos recentes, né, em que o reforço com fibra foi utilizado com sucesso. Você pega como exemplo, se você entrar no Google,
Você tem milhares de exemplos. Mas pega o Japão, por exemplo, que tem terremoto. Né, que balança as estruturas todas. Se você não tiver um material igual a fibra de carbono para fazer, não é, e aí já passa a ser até preventivo. Você já coloca a fibra de carbono prevendo que vai acontecer uma coisa daquela, porque ela resiste muito mais. Entendeu? Então, no Japão, a tecnologia está muito avançada. Depois do Japão, e outra coisa importante do assunto fibra é que você tem exemplos e mais exemplos que estão em pé, estão funcionando. São calculados, é cálculo mesmo, tem matemática. É cálculo. Né? Não é nada assim, coloca Não ali. não é. Quer dizer, a gente tem que sempre estar com um profissional de projeto que é a primeira largada. Porque tudo na vida tem aventureiros, né? Isso né? Então, tipo assim, a gente tem que estar com a pessoa muito Estamos bem já... partindo do pressuposto. Do pressuposto que a pessoa tem um gabarito, né? Vamos supor... Igual o professor, mestre em estruturas, está acostumado já com concreto, não é uma pessoa que vem de fibra de carbono. Ele vem do concreto. Até porque se você vai, né, como você disse, você vai juntar uma coisa com outra coisa. Exatamente. Que tem as características técnicas do concreto e tem de materiais, e uma coisa uniu a outra. Né? Então, desde isso aí, a gente parte também a execução, a mesma coisa. Então, hoje, no Brasil, existe até uma coisa que que vamos dizer assim, o cliente final, ele às vezes ele não cobra, que muitas vezes ele vê preço, e que hoje a gente tem fibras no Brasil que são fibras que veio da China. A gente não tem teste no Brasil. Não tem fabricação, né? Não tem fabricação, porque primeiro a gente não tem fabricação no Brasil de fibra. Todos são importados. Mas tem fibra de Brasil que vem de outros países que ainda não passou por testes nacionais. Então, vamos supor, essa fibra vai ser mais barata. Para você garantir a qualidade. Quem que vai garantir? Vai garantir a indústria lá Olha, para você ver uma coisa interessante também. Quer dizer, aquele produto ainda não está regulamentado. Nacionalmente. No Brasil, não. Não tem norma, não. Isso é uma coisa importante que tem que fazer. Mas tem as indústrias sérias, né? Você tem norma estrangeira. Tem aquelas que já estão e tal, tudo. Você pega uma fibra de carbono... Assim como você fez a comparação com a medicina, né? Assim como os medicamentos. Sim. Tem medicamento que está aprovado, tem medicamento que não está aprovado. Exatamente. Por exemplo, a fibra de carbono comparado com o aço, olha a diferença. O aço é 5 mil, 6 mil. A fibra de carbono é acima de 35 mil. Resistência, atração. Né? O peso dela tem peso. Nós estávamos falando do viaduto Santa Teresa. Se você for lá hoje e falar assim, eu quero ver aqui as fibras. Não vê. Porque fez, depois você faz um acabamento, tampa, você nem vê de tão fininha que ela é. Aí você fala, será que um negócio tão fininho assim... Aí segura, você fala, né? Você vai vencer um vão, tem 40 metros de vão, aí você põe uma viga lá, que ela pode ser protendida também, né? Você põe uma viga de 1 metro de altura, né? Aí você fala assim, essa viga está com problema. E vai resolver com esses cabelinhos? Mas resolve. Tem um teste, né, professor? Tem teste, tem que eles colocam até um laminado, né? De fibra de cimento. E aí, vamos supor, você pisa nele e quebra. Depois que você colocou a fibra de carbono ali, colocou o quê? 300 sacos de cimento. E sustenta. Sustenta muito. Você vê uma coisa interessante que nós estávamos conversando lá fora, para se ampliar o conhecimento das fibras de carbono, porque tudo começa numa escola, não é? Onde você aprende alguma coisa no começo daquela coisa? É dentro de uma escola. Então, as escolas deviam investir nisso e colocar ampliar os estudos. Por exemplo, ela tem lá a disciplina de concreto armado. Por que não tem uma disciplina onde envolve a fibra de carbono? Isso aí o aluno está aprendendo, sai dali já querendo saber mais, já vai para frente com aquilo. Então aí a escola já está envolvida. Exato. Né? Então, nós estávamos falando de um concurso. Vamos inventar um concurso que os alunos vão participar fazendo algum elemento estrutural com... Igual que você tinha. Com o uso só da que fibra. do professor, eles tinham lá, só que era com palito de picolé. Palito de picolé. Aí ia colocando carga, né, professor? Você faz uma ponte com palito de picolé, põe carga nela, e quem tiver feito a ponte melhor, mais estruturada, para aguentar mais peso, ganhava o concurso. Então, no caso da fibra, seria você estruturar um elemento estrutural com fibra de carbono e colocar os meninos lá. Aí ele tem que estudar aquilo ali. Ele não vai fazer assim, simplesmente fazendo, não. Ele vai estudar a técnica, o preparo, o cálculo, quanto de fibra eu vou colocar. Né? Aí você olha para você ver isso aí, já difunde para todo mundo. Nós vamos ter uma palestra. A aceitação do produto, né? Nós vamos ter uma palestra que o Rodrigo sugeriu
lá na empresa, no dia 29, esse rapaz que esteve aqui com você, Felipe, vai lá fazer uma palestra sobre reforço estrutural com fibra de carbono para toda a empresa. Todos os colaboradores, são muitas pessoas lá. São muitas pessoas. Então, se ele faz isso em várias empresas, olha, vai difundindo a informação. Vai ter um conhecimento. Qual que é a diferença no comportamento da estrutura de concreto reforçada com a fibra de carbono em comparação com as técnicas tradicionais, como o de chapas de aço que você falou? Não, quando você dimensiona, eu vou dimensionar, resolver um problema estrutural com viga metálica. Então, eu estou dimensionando aquele reforço. Ele vai resolver o problema. De toda maneira, todos vão resolver. Todos resolvem. Mas se comportam diferente. É claro que os materiais são diferentes. Olha, eu não falei que um tem 35 mil de resistência, o outro tem 5 mil? Completamente diferente. Então, as características, né, as propriedades mecânicas do concreto, do aço e da fibra de carbono são totalmente diferentes. Por exemplo, a fibra de carbono aguenta a variação de temperatura? Aguenta, né? Tá congelado, tá quente, ela aguenta, né? O meio ambiente, por exemplo, corrosão. Tem que eliminar a corrosão, porque se a corrosão atacar a fibra, vai ter problema. Né? Você trata a armadura antes de colocar a fibra. Né? Mas o cálculo estrutural, você vai levar cada material com sua propriedade mecânica. Se você vai colocar a chapa de aço vai ser muito mais espessa do que uma fibra de carbono que vai ser colocada na mesma região dessa viga. Né? Então, a fibra ganha nisso com muita facilidade, muita. Pela resistência dela, um fator dela importantíssimo é esse problema dela ter uma resistência tão grande igual ela tem. Então, você diria que, em termos de principais propriedades mecânicas da fibra, seria essa questão da resistência? Eu acho que a principal mas tem outras muito importantes também. Modularidade é importante, né? O gama dela, por exemplo, o gama é muito baixo. Né? Então, ela tem... tudo dela é bom. Né? Tudo dela é bom. É tudo de bom. Tudo de bom. É mesmo, mas tem que falar assim mesmo. Entendeu? Então, é só fazendo o cálculo e fazendo a obra e comparando que você vai ver. Eu estava falando do viaduto Santa Teresa. Você pega um viaduto daquele que tinha cargas em Belo Horizonte há 100 anos atrás, não tinha carga nenhuma, tinha carroça. Né? Acho que hoje passava bondinho, né? Então a carga carga muito pequena. Hoje passa lá caminhão com carga grande. E ela foi reforçada em 1990. 90 para cá são 34 anos. Você vê a necessidade já do reforço há 34 anos atrás. E fez o reforço e não tem problema nenhum. E foi feito na época o reforço com a fibra? Com a fibra de carbono. O pessoal saiu daqui, foi nos Estados Unidos, aprendeu o processo, voltou e aplicou. Então, é bacana demais, entendeu? O Maracanã também teve reforço de fibra de carbono. Então, tem grandes estruturas, né? Onde tem problemas patológicos grandes. É vantagem estudar. Não significa que vai ganhar, né? Porque tem muitas vezes você fala assim, não, mesmo ela sendo rápida, o cliente vai fazer opção para fazer metálico, vai fazer opção. Uma outra coisa que muita gente faz, você tem uma peça de concreto, você quer fazer o mesmo material. Então, a peça tinha uma largura, você aumenta a largura dela, aumenta a altura dela e fica concreto armado. Mas isso é um trabalhão. Trabalheira. Nós tivemos uma situação no desvio do São Francisco, que são aquedutos, né? E o aqueduto, eles fizeram o cálculo lá que quando colocasse a água, as paredes não iam suportar. Então, para você aumentar um aqueduto, que já tem uma parede ali de 20 centímetros, é muito complicado, porque você vai internamente, externamente, sem acesso. Então, foi aplicada a fibra de carbono nas laterais dele para poder suportar essa carga. Então, foi uma velocidade de aplicação rápida. Depois recobriu com epóxi e solucionou o problema. E o que você falou da questão da espessura, né? Não tem de acabamento e tal, que não faz essa diferença. Uma outra coisa que é muito importante, aí o Rodrigo, a especialidade dela é essa, não é qualquer pessoa que pode aplicar a fibra de carbono, não. A empresa tem que ser especializada. Porque não é chegar lá e igual você chega e bate um prego. Não. Tem técnica. Né, técnica. Até para saber seguir o projeto. Porque o projeto é detalhado. Às vezes você tem que pegar. A fibra ela vem em 50 centímetros por 50 metros. Então, muitas vezes os projetos, né, professor? Eles saem com lâminas de 5 centímetros, 5 por 1 metro.
5 por 1 metro, 5 por 1 metro. Então você tem que pegar a manta, fita, só que ele vem em rolo. Imagina um rolo de pano. Aí você tem que galgar aquilo, colocar em uma mesa e vir cortando aquilo manualmente, porque nós já tentamos cortar com laser. Laser, o que acontece? Ele come a fibra e ele dá aquelas bolinhas como se fosse queimado. Então não conseguimos. Então você tem que vir ali com lâmina de aço, cortando ela certinho ali, para depois você fazer o lixamento da estrutura, nivelar a estrutura, aplicar um primer, aplicar uma regularização, depois você aplica um epóxi e aí você vem com ela. Não é igual, por exemplo, você quer fazer você quer fazer uma viga de concreto, aí o cara vai lá no depósito, compra o cimento, compra a areia, cimento, madeira e na engenharia tem esse tipo de coisa, por isso que o CREA é importante. Engenharia civil é isso, por isso que o CREA professor está falando. Todo mundo sabe fazer engenharia. Todo mundo é engenheiro. O engenheiro não sabe ser médico. Agora o médico sabe ser engenheiro. Estou dando um exemplo, tá? Todo mundo, vou colocar uma viga ali. Não pode colocar de qualquer jeito, vai dar certo. Não é assim, não. Por isso que a engenharia tem muito problema de vez em quando. Então nós estamos falando aqui, é que você fazer a aplicação tem uma técnica. Você tem que limpar a viga, preparar ela para receber a fibra. Cada um respeitar a área do outro. Tá bom demais. Ô, gente, falando sobre essa questão assim, de variações climáticas, né, fatores ambientais de um modo geral, a fibra reage bem aos fatores ambientais e tem alguma limitação no uso? A fibra, ela tem a resistência dela à chama, ela vai chegar numa temperatura, ela vai chegar ali a 45, 60 graus, mas você tem materiais que você aplica anti-chama. Por exemplo, tem viadutos. Viadutos, às vezes, você tem pessoas que moram debaixo do viaduto, que fazem uma fogueira na ponta da fibra, na ponta de um viaduto ali, até de pontes, né, às vezes. Então, você faz o quê? Você faz um recobrimento com ela, com material anti-chama. Para proteger. Para proteger. É igual o aço também, o concreto também. Assim. Hoje, por exemplo, a gente tem aquele prédio, vamos falar de Belo Horizonte, mas Rio de Janeiro, por exemplo, tem muito prédio de estrutura metálica, né? Alguns prédios da Petrobras, nós já trabalhamos, aqui, o Concórdia, né? Foi feito de aço também. Todo ele tem que ser revestido, todo o aço, aquele verde mar que está sendo feito agora, todo ele tem que ser revestido com argamassa anti-chama. Para até tantos graus de chama, porque senão nenhum seguro faz. Não pode esquecer que o material, a fibra, está trabalhando com concreto. Existe norma de incêndio para concreto. Ela tem que estar dentro dessa norma. Mas em relação a temperaturas, eu digo ambientais. A fibra ela não vai ficar totalmente aparente, porque a última iluminação dela vai ser a aplicação de epóxi. E o epóxi é muito resistente. Entendeu? Então a temperatura com ela ambiental para ela não é problema. Variações ambientais não é um problema para ela. Igual nós colocamos nem no variações extremo, né? extremas ambientais. Não. Principalmente no Brasil, né? Porque até pela variedade climática que a gente tem no Brasil. A gente está ganhando demais, né? E a aplicação, vocês falaram um pouco sobre essa aplicação, que precisa ter muito cuidado na hora de fazer essa aplicação e um conhecimento, né, correto. Existe alguma exigência especial na preparação da superfície de concreto antes dessa aplicação da fibra? Existe. Tem que preparar. Você tem que fazer um preparo muito bem feito ali da superfície, você tem que deixar ela regular. Entendeu? Para ela poder o quê? Para ela sim... é uma peça que está se entrando dentro do concreto, vamos dizer assim, ela está fazendo parte do concreto, então ela tem que estar toda nivelada, inclusive o nivelamento disso é com material de epoxídico, que tem resistência maior até que o concreto, para você tampar o buraco, se tiver corrosão você tem que tratar a corrosão, e vem depois, nivela ela toda, você aplica um primer, depois você aplica um epóxi para depois você aplicar a fibra. Com esses cuidados a gente garante o reforço vai garantir mais eficiência, mais segurança. Quando a gente fala assim, você está com uma peça de concreto armado, quem resiste ao esforço de tração é o aço, né? Então agora ele foi mal calculado, ou ele corroeu e não está com as mesmas características como ele foi calculado. Então você tem que fazer o reforço, né? E aí o preparo, quando essa fibra começa a trabalhar, significa que isso que ele está falando, que o esforço de tração agora vem
parte para aquele aço que já está ali e grande parte para a fibra que vai reforçar. Então, se ela não tiver bem instalada, aderida né? ao concreto para trabalhar, não adiantou 100%. nada o reforço. Uhum. Então, essa técnica de colocação da fibra é muito importante. E como que o uso da fibra, né, ele se alinha com as tendências de sustentabilidade na engenharia? E só complementando o que o professor estava falando, se você deixar oco na fibra, entre a fibra, que acontece, deixar um oco entre a fibra e o concreto aqui, ele não está aderido. Então, ele não está trabalhando como o projeto pediu. Não vai ter reforço. Não tem reforço. Ali naquele ponto, ele não está fazendo nada. Não está. E pode afetar até a estrutura inteira. Né? Como que a fibra nos reforços estruturais se alinha com as tendências de sustentabilidade na engenharia? Pelo fato disso tudo que nós falamos, né? Da resistência grande à tração, modularidade grande, baixo espessura, né? Hoje, tudo na sustentabilidade é você agredir menos o meio ambiente. E ter uma durabilidade. E durabilidade enorme. A norma hoje pede 100 anos. As estruturas são feitas, executadas para durar no mínimo 100 anos. Antigamente era 50. Era 50. Né? Agora passou para 100. E as normas são importantes. Por exemplo, a norma de 50 anos atrás era uma. Como as pesquisas, a tecnologia foi avançando, as normas foram se aprimorando. E eu acho que a fibra de carbono, mesmo no Brasil não tendo norma, lá fora tem, e o que o pessoal usa mesmo são as normas estrangeiras. E você não vai acreditar em norma estrangeira? Europeias. Vai, claro que vai. Né? Então, sempre tem que ter alguma coisa teórica da fibra de carbono, e tem. Não tem brasileiro ainda, porque as escolas não investiram nada disso, né? O investimento ainda está pequeno, mas a tendência é aumentar muito. Ô, Rodrigo, falando economicamente, né? Falando, como que o custo de um reforço de fibra de carbono se compara com de outros materiais? E se você pode dar para a gente algum tipo de estimativa de custos iniciais e benefícios a longo prazo? O que a fibra, o que a gente, igual nós falamos assim, a velocidade de fibra é muito rápida, né? Então, vamos supor, o trabalho que você tem com aço, com concreto, é um trabalho que, vamos supor, você minimiza demais com a fibra de carbono. E em questão de custo, hoje a fibra, ela vamos dizer, se você pegar todos os itens, vamos supor, você pegar uma indústria que precisa de produzir e que ela não pode ter versus tempo, quanto mais tempo ela atrasar para produzir aquela linha ali, ela está perdendo dinheiro. Então, vamos supor, tem situações e situações, né? Vê essa situação, por exemplo, de indústria, de hidrelétricas, que tem que estar gerando energia, tem que parar de gerar. Mineração. Mineradoras, você tem que parar uma ponte para o pessoal passar. Então, vamos supor, ali você está parando a produção. Algumas situações são mais críticas. Bem mais críticas. Quando você fala de produção, né? Então, quando você fala de produção, você não quer comparar o cliente, inclusive não quer comparar fibra com concreto. É um valor que, às vezes, vamos supor, a fibra pode chegar a um valor mais alto, mas a velocidade que vai dar para ele, o ganho de dinheiro que ele vai ter ali... Já ganhou. Já não mas se compara. Em relação... A gente tem algum tipo de percentual? Mas tem. Claro, estou falando aqui de uma visão, gente. Bem leigo, vamos dizer assim. Eu não falo nem leigo, mas eu falo assim, eu estou falando só de material. Sim. Eu não estou analisando todas as outras coisas que, obviamente, a gente tem que analisar para realmente levar em consideração o benefício de uma coisa ou de outra. Porque a fibra a gente tem... É difícil ter uma balança, porque são vários tipos de projetos, sabe? E vamos supor, você tudo vai do modo executivo que vai ser executado. Então, 80% das vezes, vamos dizer assim, vamos pegar uma obra simples, uma cobertura. Então, a pessoa vai colocar uma piscina na cobertura. Então, o que vai acontecer? Ela precisa reforçar a estrutura. Agora, para ela fazer com fibra, ela vai gastar ali 10 dias. Agora, para ela subir com 20 vigas de aço para lá, o tempo que ela vai subir com isso, o prazo que vai gastar com isso. Então, os números, você entendeu? O balizamento do número vai variar muito tipo de obra. Eu entendi, mas você não me respondeu. Não, mas ele vai responder. Porque eu te falei assim, independente do contexto geral. Vamos supor, um valor de fibra hoje, o material da fibra de carbono é um material importado, né? A manta. Os epóxis são produzidos no Brasil. Em questão de números, a gente pode chegar aí na faixa hoje, tá a fibra de carbono
Hoje aí está na faixa de mais ou menos uns 700, 800 reais metro quadrado de fibra de carbono. De material. Você entendeu? Tem mão de obra também, então né? tem mão de obra, tem um projeto, né? Igual todos. Você tem alguma... Você tem esse dado, assim, percentual? Referente ao concreto? Falando só de material. Se eu vou fazer o reforço em concreto, ou se eu vou fazer o reforço em aço, ou se eu vou fazer o reforço em fibra. De novo, não estou considerando toda essa outra coisa que a gente tem que considerar que é muito individual de cada projeto. Sim, cada particularidade. Mas falando apenas de material, a fibra, Luiz, ela é X% mais caro do que um reforço do concreto ou o reforço disso. No entanto, de acordo com cada situação, isso pode representar uma economia aí há que se calcular. Sim. É porque um concreto hoje custa, vamos supor, 300, 400 reais o metro cúbico. Mas aí só a gente falando de semanas, um é 4 semanas, o outro é uma semana, aí a gente já... Aí você soma o concreto, porque o concreto você vem com várias etapas também, né? Você vem com o concreto, então o valor do metro cúbico do concreto, então você vem com o valor do metro do quilo de aço, aí você vem com forma. Então você tem que ir somando aquilo ali. A quantidade de gente para ficar fazendo esse concreto e forma, não é muita gente. Sim. Então o processo executivo do concreto ele é muito moroso. Então a gente vai somando ali nesses números, vai acabar quase chegando ali nivelando. Você entendeu? Porque só um médico no fim das contas dá para sair quase a mesma coisa. Dá, então, o carbono é um pouquinho mais, o carbono sai um pouquinho mais alto, mas pela velocidade de produção ele vai... Mas nós estamos falando, inclusive o título da palestra é recuperação, reforço estrutural. Nós não estamos falando aqui de fazer uma estrutura com fibra de carbono. Você vai fazer estrutura em concreto armado, que é muito barato. Você só vai entrar com a fibra de carbono e comparar ela com algum outro material no reforço. Sim. Então, no reforço, a fibra por si só tem um preço que pode ser maior do que o preço. Vamos falar em metro quadrado. Um metro quadrado de concreto custa tanto, um metro quadrado de fibra custa tanto. Mas não é dessa forma que a gente faz a análise. É igual ele está falando. Sim, não, mas eu já deixei claro aqui na pergunta. Sim. É só porque eu estou insistindo porque o preço... estou tentando conseguir algo. Mas você me deu, que foi mais ou menos essa questão, uma referência. O concreto é 400, eu acho que o que é importante deixar claro tem uma diferença de preço que a gente, olhando de uma forma simplória, pode parecer o dobro inicialmente, mas que no final de uma avaliação mais complexa, você vai estar mais ou menos equiparado. Acho que é isso. Né? E dependendo também da situação, né? Indústrias, linhas de produção. Dependendo do que é que você vai ter que fazer, aonde você tem que fazer o ganho. Exatamente. Aí fica imbatível. Aí imbatível. Porque você é um gerente de produção, de linha de produção, você não quer parar a sua produção. Né? Então você quer a maior velocidade possível na produção. Aí vai discutir com o financeiro dele, explicar para ele que é mais barato fazer com a fibra de carbono. Professor Luiz e Rodrigo, vou fazer a última pergunta, que é para a gente falar um pouquinho do futuro. Né? Como que vocês enxergam o futuro do uso dos materiais compósitos, como a fibra de carbono, na construção civil? Esses materiais podem substituir totalmente os tradicionais em algumas aplicações? Substituir em algumas aplicações, eu acho que pode. Mas totalmente não. De jeito nenhum. Não pode mesmo. Né? Mas a fibra, igual você falou assim, qual que é o futuro? Promissor. Super promissor. Então, o que tem que fazer? Investir no conhecimento da divulgação para a utilização da fibra. Desde a hora que começa no projeto até o final na obra. Principalmente no projeto. Você tem que ensinar as pessoas que mexem com o projeto fazer cálculo com fibra de carbono. Igual você ensinou o aluno a calcular concreto armado, você vai agora ensinar ele a calcular esses materiais junto com a fibra, em todos os lugares que for necessário. Então você imagina, no Brasil ainda não tem norma, os softwares para fazer cálculo usando fibra são arcaicos, você usa software externos. Então, tudo inglês. O investimento dentro do Brasil é enorme. Tem campo para dar com pau. A gente tem só pontes adultos. Pelo amor de Deus. É muita coisa. Nossa muita senhora, coisa. No dia que o governo resolver abrir isso aí, a gente vai vir caminhões de fibra de carbono, porque é muita coisa. E vai dar campo de trabalho também para muita gente. Né? E a construção civil é um grande campo de trabalho, né? Tá doido. Sim. Se a gente investe na construção civil, a gente tem... A gente bomba a economia. E outra coisa que nós estamos falando é qualidade
e segurança. Exatamente. Entendeu? Você não está usando o material tem muita qualidade e tem muita segurança. É lógico que você pode falar assim, será que não pode ter gente que vai errar no cálculo da fibra? Pode. É, claro. Igual erra no concreto. Sempre é esses possível. cuidados não vão deixar de existir. Mas você está trabalhando com um material com uma potência enorme. Então vamos aguardar, né, esse futuro promissor. Vamos. E assim que for evoluindo, né? Eu até sugeri pro professor que uns dias tem que começar a fazer uma pós-graduação de fibra de carbono. Ué. Pois né? sim. É isso aí. Porque As escolas o futuro é precisam- esse, as escolas é isso aí. precisam disso, né? Gente, foi um prazer receber vocês, O prazer aprender foi um nosso. pouquinho sobre o assunto. Prazer foi Obrigado nosso. pelo CREA, pela BENC aí. Nós agradecemos muito. Muito obrigada, viu? Sucesso para vocês. Obrigado. E agradeço também a vocês que estão nos assistindo. Este é o podcast Podeng Abenc, uma colaboração do CREA Minas Gerais e da Abenc Minas Gerais, Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Minas Gerais. A gente se vê no próximo podcast.